Feche seus olhos. Nós estamos aqui na presença do Senhor. Nós estamos nos colocando diante de Deus. Deixe o seu dia de lado. Talvez, mesmo sendo feriado hoje aqui em Mirassol, talvez você tenha trabalhado. Deixe o seu dia de lado. Eleve seu pensamento somente ao Senhor agora. Este é o momento de prestar atenção em Deus. Este é o momento de prestar atenção no ensinamento. O profeta Oséias já dizia: o povo sofre porque falta conhecimento. Nós estamos aqui passando conhecimento para que nós não precisamos sofrer mais, porque a tua palavra, Senhor, já nos libertou. O Senhor já nos libertou lá na cruz. Hoje nós somos livres, livres das garras de Satanás. Porém, muitas pessoas ainda se mantêm presas a certas situações. Muitas pessoas mantêm a sua mente presa, mantêm a mente prisioneira em situações, em sentimentos, em situações que já passou na vida, em ressentimentos que traz até hoje. Ah, Senhor, não queremos mais carregar isso daqui em diante. Nós queremos ser diferente, queremos renovar a nossa mente, queremos transformar a nossa maneira de pensar, pois só assim nós conseguiremos ver uma vida diferente daqui para frente. A cada dia que passa, a cada entendimento, a cada palavra, que nós possamos praticar. O evangelho sem prática não funciona na vida de ninguém. Nós precisamos praticar o evangelho. Nós precisamos aprender, ouvir, guardar, crer e praticar. Nós precisamos, ó Deus, nos colocar diante do Senhor, pois sabemos que o Senhor está voltando. Que nós possamos estar prontos para esse dia. Abra nossa mente, em nome de Jesus, a mente de cada pessoa que está aqui, que vai nos assistir depois. Abra para o entendimento, para a renovação, para a transformação. Abra, Senhor, abra os nossos olhos espirituais. E conforme a palavra for sendo ministrado, aquilo que você for identificando com você, preste muito bem atenção o que o Espírito diz para você mesmo, em nome de Jesus. Depois, no final, nós iremos fazer uma oração. E essa oração é importante você colocar aquilo que o Espírito disse a você, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém. Podem se sentar. Fique à vontade. Semana passada, nós começamos a falar sobre a conquista da vontade. Nesse decorrer de tempo, a gente já falou, sobre a direção, que nós somos direcionados pelas nossas vontades hoje. Nós já falamos sobre a queda do homem, que isso influenciou nas nossas decisões no dia de hoje. Hoje nós somos dirigidos pelos nossos sentimentos, pensamentos. E antes não era assim. Antes Deus nos governava. Então nós falamos da conquista da mente. E a conquista da mente é o quê? Dar de volta a Deus o poder e o controle da nossa vida. A minha vida espiritual precisa estar alinhada com o propósito de Deus. Isso é a conquista da mente. Nós estamos falando agora da conquista da vontade. A vontade é aquele desejo. Nós já vamos falar um pouquinho sobre essa diferença. Mas a gente sabe que Deus é o nosso Pai e Ele nos ama. E sempre o Pai que ama, Ele tem o melhor para o seu filho. A palavra diz, nós que somos mal, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quem dirá Deus, que Ele é o nosso Pai Celestial, então com certeza Ele quer sempre o nosso melhor. A palavra também diz que a vontade de Deus para nós é a melhor que nós temos. Ela é boa, perfeita e agradável. O melhor lugar para nós estarmos na nossa vida é na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Aí nós vamos entender aqui no dia de hoje. A vida espiritual começa com uma escolha. A vontade é o sensor dos pensamentos. Então assim, eu vou escolher essa vida espiritual começar em mim. Nós fazemos escolhas todos os dias.
Todos os dias eu escolho a roupa que eu vou vestir, a comida que eu vou comer, o caminho que eu vou fazer quando eu vou sair na rua. Tudo eu escolho. Então, a vida espiritual também é uma escolha. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o aceitar tem o direito de ser chamado filho. As pessoas acham que Deus é para todo mundo, Jesus veio para todo mundo. Não, Jesus veio para aquele que escolhe ter uma vida com Ele. Então é preciso fazer uma escolha. A escolha tem a ver com a nossa vontade. A vontade, ela é um martelo de decisão. Eu decido. Eu decido se eu vou para a direita ou para a esquerda. Eu decido se eu vou descer, se eu vou subir. Eu que decido as coisas da minha vida. Está relacionado à vontade. Então, por isso que a gente fala que ela é o sensor dos nossos pensamentos. Vamos lá. Quando o inimigo usa o subconsciente para projetar pensamentos em nossa mente consciente, estamos diante de uma guerra declarada contra nós. Pastora, mas o inimigo usa a nossa mente, o nosso subconsciente? Com certeza. Ele envia flechas inflamadas para nos atacar. Ele lembra, ele faz a gente lembrar de situações do passado que já passou, mas você fica se condenando. E a palavra de Deus diz: não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não importa o que você fez no seu passado. Só que Satanás usa isso para detonar você, para confundir você, para dizer que você não é digno, para dizer que você não pode, para dizer que você fica inventando coisas na sua mente. É uma guerra declarada. Eu até falei na semana passada sobre a velha criatura e o novo nascimento. Nós nascemos de novo quando a gente se batiza. Mas não é uma mágica. Eu deito na água e subo. Não é uma mágica. Eu continuo sendo a mesma pessoa dentro da minha cabeça. Então eu preciso transformar a minha maneira de pensar. Eu preciso transformar a minha maneira de ver o mundo, de ver o evangelho, aprender. Eu preciso dessa transformação. Porque não é uma mágica. As coisas não acontecem automaticamente. Então é uma luta interna. Eu quero, mas não posso. Eu tenho desejo, mas eu não posso. Eu quero servir a Deus, mas eu gosto de tal coisa. Eu quero fazer isso, mas eu também quero fazer aquilo. É uma guerra constante. A vontade, gente, terá que resistir e pôr fora a ação esses pensamentos, por fora de ação esses pensamentos, cujo propósito é minar nossa resistência e nos afastar-nos da comunhão com Deus. Esse é o único propósito de Satanás. Trabalhar com a nossa mente para que a gente se afaste de Deus, para que a gente se afaste da comunhão com o Senhor. Ontem eu estava atendendo uma pessoa que estava desviada da igreja. E ele falou assim para mim: mas eu gosto de ir em tal lugar, de beber, de fazer as minhas coisas. E se eu faço isso e vou na igreja, eu me sinto impuro. Eu me sinto um pecador. Gente, todos nós somos pecadores. Mas o que o inimigo está trabalhando na mente dele é o quê? Não vai na igreja não, vai curtir sua vida. Não estou falando que é certo vir à igreja e fazer as coisas do mundo. Eu estou dizendo que existem processos. E nem por esse processo ele não quer passar. Por quê? Porque só de vir a mente dele, quem que está acusando ele? São as pessoas? Não, é a mente dele. O nosso maior inimigo é a nossa mente. Aquilo que a gente pensa. O que eu penso, vamos lembrar aqui? O que eu penso, eu vou sentir. E o que eu sinto, eu vou agir. A minha ação está relacionada ao meu sentimento. E o meu sentimento vem do meu pensamento. Então, eu preciso cuidar dos meus pensamentos. Que tipo de pensamento anda na sua cabeça?
Então, é dessa maneira que Satanás trabalha na mente das pessoas. Para que 3 cultos na semana? Eu estou cansado. Eu não dá. Eu não posso. É assim que ele trabalha. Para quê? Para nos afastar. Ele quer minar a nossa resistência e afastar-nos da comunhão com Deus. Gente, a comunhão com Deus é tudo que a gente tem nessa vida. Domingo nós cantamos aquela canção, né? Tua presença, e ela fala, você pode tirar de mim dinheiro, você pode tirar de mim meus bens materiais, você pode tirar de mim qualquer coisa, mas a tua presença não, Senhor. A tua presença não. O salmista Davi fez essa oração. Tires de mim o que quiseres, só não tires de mim o Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo que nós temos nessa vida. Se o Espírito Santo se afastar de nós, nós estamos perdidos. Porque aí nós vamos embalar os nossos pensamentos somente na nossa vontade. Aí o que acontece? Inconstância. Hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo. Hoje eu quero acolá, amanhã eu quero outra coisa ainda. Depois não, eu vou voltar na primeira coisa que eu quero. Você não sai você fica rodando e não sai do lugar. A renovação da mente traz força à vontade e liberta do jugo. Todo mundo sabe o que significa jugo? O que é um jugo? Jugo é um peso, um pecado, um peso. Então, a renovação da nossa mente vai trazer para a gente força de vontade para nos libertar dessa maneira de pensar pesada. Sabe aquilo que pesa, aquele pecado que você não consegue se arrepender? Isso é o jugo. Por isso que a gente fala o jugo do pecado. É o peso do pecado. Jugo é um peso que é posto sobre nós. Quando eu renovo a minha mente pela palavra, eu não tenho mais esse jugo. É igual eu estou dizendo agora. Satanás vem e acusa você. Você fez isso no seu passado. Você não é digno de servir a Deus. Você não é digno de subir no altar. Mas a palavra de Deus diz que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo Jesus, não tem condenação para mim. Mas o inimigo tenta contra isso. Então existem decisões na nossa vida que parece ser difícil. Talvez a decisão de seguir o Evangelho te pareça difícil. Talvez obedecer os mandamentos te pareça difícil. Mas são decisões. E a nossa vontade está relacionada às decisões. Qualquer decisão que eu tenha que tornar um hábito, ela deve ser repetida várias vezes. Por exemplo, se eu quero ter uma vida saudável, eu não tenho o hábito de caminhar e eu quero caminhar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que repetir isso pelo menos de 25 a 30 vezes para eu poder me acostumar. Eu começo uma semana e paro, eu não vou me acostumar nunca. Eu tenho que acostumar a ler a Bíblia. Eu leio um dia, no outro não leio. Aí passa 3 dias, eu leio, depois eu não leio mais. Como é que eu vou criar um hábito? Não crio. Vocês estão entendendo? Então, para eu tomar essa decisão de servir a Deus, de escolher a minha vida espiritual, tem que ser algo constante. Eu preciso decidir renovar a minha mente, é uma escolha. Ou eu vou ficar com esse entendimento que eu tenho, ou eu vou tomar uma decisão. Quer saber? O que eu tenho para perder nessa vida? Nada. Então, se tem gente caminhando para cá e crescendo, então eu preciso renovar o meu entendimento. Tem coisas que eu faço que eu tenho que olhar para mim. Não posso olhar para a vida do outro. Tem coisas que eu faço na minha vida que não está correto. E o que eu tenho que fazer? Renovar a minha mente, buscar na Bíblia qual é a direção. A palavra de Deus é a única coisa boa. Ela nos dá diretriz. O que é diretriz? Uma direção para comida, para modo de vida,
padrões de como eu devo viver, de como eu devo orar, de como eu devo me encontrar com o Espírito Santo. A Bíblia tem tudo. Como eu devo me portar com pessoas, como eu devo me portar diante do trabalho, como eu devo... Tudo a Bíblia tem uma diretriz. Tudo ela tem uma direção. Então, eu quero falar para vocês o seguinte. Existe uma diferença entre o desejo e a vontade. Às vezes as pessoas acham que é igual, mas qual é a diferença? O desejo, ele vem da carne. Lá em Gálatas 5, o apóstolo Paulo fala das obras da carne e depois ele fala das obras do Espírito. O desejo, ele vem da carne. Lembra que a carne, nós temos 5 portas de entrada: olfato, paladar, visão, tato e audição. 5 portas, são os nossos 5 sentidos. Através desses 5 sentidos eu alimento a minha mente, e a minha mente alimenta o meu corpo. Então, o desejo, ele vem da carne. Eu quero comer, eu quero me satisfazer, seja no estômago, seja sexualmente, seja em qualquer outra área da nossa vida. É carne, o desejo vem da carne. Lá o apóstolo Paulo, ele fala, quando ele vai falar das obras da carne, ele fala desde imoralidade sexual a glutonaria. Tem gente que acha que... O que é ser glutão? Vocês sabem? Uma pessoa gulosa, que come demais, come. É glutão. Glutonaria é pecado. A pessoa que come demais é pecado. Mas por que é pecado? Porque eu estou comendo? Não, porque eu estou comendo além da conta. Existe uma porção que me satisfaz, mas eu como além da conta. Então, às vezes a gente acha que pecado é só outras coisas, mas eu quero deixar aí para os glutão de plantão. Os glutão de plantão, glutonaria é pecado, viu, gente? Então, o desejo, ele vem da carne e ele entra por esses 5 sentidos. E a vontade? A vontade vem do meu consciente, do que eu estou sabendo, a minha decisão. A vontade eu decido. Eu vou decidir ceder aos desejos da minha carne ou não. Entenderam? Eu tenho um desejo de ir lá e comprar alguma coisa. Mas eu preciso, a minha vontade precisa decidir, não, eu não vou comprar. Você pode ter até o dinheiro, mas eu não vou comprar, porque eu preciso dominar. Eu quero comer um monte de coisa, eu estou de dieta, quero comer doce, mas não, eu vou me controlar. Então, o desejo é carnal, a vontade, ela é consciente. Entenderam a diferença? Por isso que a gente chama a vontade de um martelo da decisão. Por quê? Porque é ela que vai fazer você resistir ao pecado. Tem uma palavra que diz assim, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir? É a minha vontade dizendo não. Vem aquele desejo na carne e eu digo não. Vem aquele desejo de cometer algo errado, que eu sei que é errado, e eu digo não. Desejo é carne, vontade é consciência. Amém? Tá ok aí? Esses desejos, gente, eles estão no plano da carne, né? O ser espiritual, o meu espírito, precisa ser recriado pelo Espírito de Deus, porque é através dele que eu reconheço o próprio Deus. Então, eu preciso dizer não para os meus desejos. Agora, nós vamos entrar numa área muito interessante. Prisão da vontade. Muitos de nós somos de Deus, estamos na igreja, mas nós estamos com a nossa vontade prisioneira. Que vontade?
a sua vontade de fazer as coisas, as suas decisões. As suas decisões não estão de acordo com a palavra. As suas decisões estão de acordo com aquilo que você vai ceder o desejo da sua carne. O que é vontade, né? Essa prisão da vontade é o que Satanás tenta estabelecer o maior número de base que ele pode dentro da nossa vida. Que bases são essas? Base na minha mente, eu não posso. Tá difícil, são aquilo que eu penso. Base na minha vontade. Eu estou com vontade de fazer isso, então eu vou fazer. Quer saber? Vou fazer e acabou. Base nas minhas emoções. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, ninguém me ama, eu não estou servindo para nada, que eu não sei o que lá. Isso está baseado nas suas emoções. E no espírito, acho que Deus não está nem aí para mim. Deus não está ouvindo as minhas orações. É o que Satanás quer que você acredita. Não, porque eu sou muito pecador. E quem não é? Eu não posso julgar o pecado de ninguém. Só porque o meu pecado é diferente? Eu não posso. Fulano peca. Nossa, fulano pecou. Mas eu também pequei. O que mudou? O tipo do pecado. Mas é igual. Levar uma vida santa diante de Deus dá trabalho, mas nós nunca seremos perfeitos. Diga, eu nunca vou ser perfeito, porque só existiu um. Só Jesus Cristo é perfeito, só Ele é bom. Nós somos meros mortais. Eu erro, eu peco, mas eu tenho que chegar diante de Deus e fazer o quê, gente? Me arrepender. Só isso. Então, Satanás tenta manter essas bases, essas prisões na nossa vontade. Eu quero servir a Deus. Existe um desejo, mas a minha vontade cede. Eu quero ir na igreja hoje, mas eu estou cansada. Eu quero ir na igreja, eu quero jejuar, mas não dou conta de ficar sem comer, não. 24 horas sem comer, eu desmaio, caio morta, esturricada ali na rua. Nem tentou? Você já tentou? Não, eu já tentei. Começa aos poucos. Você quer fazer um jejum de 24 horas? O nosso corpo realmente não está habituado, porque a gente come o tempo todo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um jejum de 3 horas, depois eu tenho que fazer um de 6 horas, depois eu tenho que fazer um de 9 horas, depois eu faço de 12, depois eu faço de 18, para eu chegar no 24. O que eu estou fazendo? Eu estou disciplinando o meu corpo. Então não é assim. Deu na telha, vou fazer agora. Não é isso não. Aí, vamos seguir. A vontade tem toda a possibilidade de se tornar prisioneira, como acontece com a mente ou qualquer área da nossa vida. A grande prisão que nós temos é o engano. Eu não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu acho que sim. Está dizendo assim, a mentira ou engano é a estratégia mais comum usada pelo inimigo para tornar o Filho de Deus prisioneiro em alguma área da sua vida. Olha para a imagem. Não tem prisão que nos cerca aqui. Nós somos livres. Eu vou para onde eu quero. Eu vou para qualquer lugar. Mas a minha mente está prisioneira a certas situações. Tem gente que está preso lá no passado. Tem gente que está preso a sentimentos. Porque fulano não gosta de mim, estou magoada com fulano. É isso que está te prendendo? Porque fulano olhou, Amanda olhou torto para mim. Aqui para o senhor. Eu quero dizer o quê, gente? Eu não posso ficar magoada com situações dos outros. Se ela não me cumprimentou, ela deve estar com algum problema, porque não aconteceu nada, o problema é teu, não é meu não. Mas a nossa mente já vai para onde? Ninguém vai gostar de mim mesmo, não. Gente, a gente precisaria passar
bastante tempo trabalhando com a nossa mente em renovação, renovar a minha maneira de pensar, olhar a vida, olhar o outro com um olhar diferente. Fulano, está acontecendo com você? Fulano não falou comigo, não falou? Por que será? Eu não fiz nada, então alguma coisa, problema é com ele. Vamos deixar passar um dia aí, depois a gente vê o que aconteceu. Mas não, a primeira coisa que vem na nossa mente são prisões. Esse tipo de prisão que a gente já passou, situações semelhantes que vêm à tona hoje. Então a gente precisaria trabalhar mais com a nossa mente. E para trabalhar com a nossa mente, é só palavra de Deus, renovando. Se eu pensava, não tem jeito, o que a palavra de Deus diz? Tudo posso naquele que me fortalece. É Deus que está te fortalecendo? Então você pode todas as coisas. Tudo começa na nossa mente. Seja uma imagem, seja um pensamento, seja qualquer coisa, começa na nossa mente. Esse tipo de engano que nós estamos falando aí, ele é usado até da própria palavra de Deus. Como assim? Quantas vezes nós vemos fanatismo religioso? Fanatismo, gente, aquela pessoa que acha que está tudo certo, não tem nada errado. Aquela pessoa fanática, é isso, aquela coisa que é, sabe, aquela visão fechada. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela se renova a cada manhã. Como que a palavra de Deus também nos engana? Com certas interpretações errôneas. A Bíblia é um livro interpretativo, mas se você interpretar da forma errada, você vai viver de forma errada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque também pode se tornar um engano. Qual o objetivo desse engano? Qual o objetivo de que você abre lá uma palavra, interpreta errado? Qual o objetivo? Só existe um objetivo: impedir o uso da nossa vontade. A vontade de Deus precisa prevalecer. Será que prevalece? Não, prevalece a minha vontade, o que eu quero. Aí é isso que nós vamos ver agora. Olha só. Lembra do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Então, qual que é o conceito errado? Deus escolhe por mim, não tenho que escolher. Então, qual a interpretação que pode ser errada disso? Deus, seja feita a tua vontade. Então, o que Deus decidir para a minha vida, está decidido. Isso é um conceito errado. Deus, Ele tem algo para mim, mas eu preciso descobrir e aceitar e direcionar e dizer sim para algumas coisas e não para outras coisas. Olha lá, o conceito correto. Eu tenho vontade, mas confronto a minha vontade com a de Deus e decido escolher fazer a vontade de Deus. Em outras palavras, faço a vontade de Deus no uso da minha própria vontade. Vou dar um exemplo para vocês entenderem, para ficar mais claro. Vamos dar um exemplo de que Deus me chamou para estar aqui nesta noite, falando sobre isso para vocês. Isso é a vontade de Deus. Qual é a minha vontade? Estar na minha casa, debaixo das cobertas, assistindo uma TVzinha com um chazinho quente, um chocolatinho quente, gostosinho. Mas não, eu estou aqui. Por quê? Porque eu decidi fazer valer a vontade de Deus. Entenderam com esse exemplo? Isso é na vida de cada um de vocês. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Não sei. Então, você precisa descobrir. Qual é a vontade de Deus para a sua vida, para que você possa exercer? Você vai comprar um bem. Deus, é da tua vontade que eu compre? Como é que eu vou saber isso? Jejum, oração, Bíblia. E aí a tua vontade. Aí Deus fala não para você. E aí você vai lá e compra mesmo assim. Prevaleceu a sua vontade ou a de Deus? A minha decisão. Acho que vocês não entenderam, né? Vocês entenderam a pergunta?
Porque ninguém respondeu, gente. Tá com uma língua também, gente? A língua também está com frio. Prevaleceu a minha vontade. Então, a minha vontade, eu preciso estar alinhada com essa vontade de Deus. Dá uma paradinha aí, Amanda. Vai lá para a Bíblia, em Mateus 26, que agora vocês vão entender perfeitamente sobre a vontade de Deus. Mateus 26, 39. Vamos lá, vamos ler aqui. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe esse cálice de mim. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa passagem é de Jesus no Getsêmani, antes dele ir para a cruz ser crucificado. Jesus Cristo sofreu, gente. Jesus Cristo teve medo. Jesus Cristo pensou, sabe qual era o maior sofrimento de Jesus? Se separar do Pai. Porque o pecado nos separa de Deus. Jesus se fez pecador. Ele era um homem santo, reto, íntegro, perfeito. Mas ele se fez maldito no nosso lugar. Jesus Cristo, por um momento, ele disse: Pai. Consegue colocar no lugar de Jesus? Olha lá. Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Cálice é sofrimento. Contudo, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus não queria ir para a cruz, mas foi. Porque ele tinha um propósito. Aqui nós vamos entender a vontade. Quando eu venho para o Evangelho, não é mais a minha vontade que pode prevalecer, é a vontade de Deus. O que Deus quer para mim? Como é que eu devo me portar como um cristão? Tem cristão aí fora que nos envergonha. Aí eu vou deixar de frequentar a igreja porque o irmão envergonhou a Cristo? Não, coitado daquele. Então eu preciso olhar para Cristo, olhar para aquilo que Jesus fez para mim. Olha aqui, sofrimento dele. Passa de mim esse cálice, passa de mim esse sofrimento. Eu não quero perder a tua presença, eu não quero me separar de ti. Às vezes a gente esquece essas coisas. Talvez só essas falas aqui, gente, nós deveríamos de andar mais corretamente ainda. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu escolhi o Evangelho, eu escolhi andar com Deus, escolhi. Então eu vou fazer o que Deus está falando. Eu vou para a igreja, mas lá tem problema, lá tem isso, lá tem problema aqui, lá tem problema acolá. Mas Senhor, tu estás à frente. Eu preciso estar aqui nessa casa. Casa de Deus, casa chamada de oração. Quando Deus quer, eu quero falar um pouquinho sobre o livre-arbítrio. Porque quando fala sobre vontade, nós temos o livre-arbítrio. Jesus ele dá uma ordem para a gente e fala, faça isso. Algumas pessoas já receberam ordem de Deus, faça isso. E se a pessoa não fizer, ela vai decidir se ela vai fazer ou não. Deus não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Quem é que decide? Eu. Isso é o livre-arbítrio. Eu que vou tomar as decisões. Eu que vou fazer valer a vontade de Deus. Eu que vou fazer isso. Deus não despersonaliza ninguém. Que é isso? Deus não vai mudar a sua personalidade. Ele vai usar você exatamente como você é. Mas eu sou falho. Todo mundo é. Mas eu não sei falar direito. Abraão também não sabia. Mas eu sou estourado. Pedro também era. Estava onde, Pedro? Do lado de Jesus.
Deus não vai te despersonalizar. Deus não vai tirar a sua personalidade para mudar você, ou quem você é, para ser o que Ele seja. Não, não é assim que Deus age. O que Satanás quer é que a gente fique com essa mente parada, passiva, e é nessa passividade da nossa mente, que é não pensar, esses brancos que dá, o que eu vou fazer mesmo? Quer saber? Eu quero desfrutar do bom e do melhor. Temos que desfrutar sim, mas não é toda hora. Vem um impulso, vou fazer tal coisa, vai lá e corre para fazer. Está errado, vai orar, vai pegar com Deus. Nós não somos robôs, somos seres com capacidade de escolha. Diga, eu tenho a capacidade de escolha. Você escolheu estar aqui hoje. Ninguém escolheu para você. A não ser que alguém colocou uma arma aqui na sua cabeça e falou, ou vai ou morre. Alguém aconteceu isso? Graças a Deus, está todo mundo pela vontade. Nós escolhemos. E é isso que acontece. Aqui nós temos um princípio. Deus nunca substitui sua vontade pela do homem. Ele apela à livre decisão deste quem? Do homem. Gente, Deus não vai substituir a vontade dele pela minha. Agora, Satanás, ele vai contra tudo isso. Olha só Jesus, olha como que Jesus é. Ele fala assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se alguém tiver sede, beba da minha água. Se alguém tiver fome, coma do meu pão. Jesus é o pessoal mais educado deste mundo. Como é que chama? João Batista falava assim, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Quando vem um impulso sobre nós e você faz naquela hora aquilo que vem sobre você sem pensar, não é Deus não, gente. Tem gente que acha que é Deus, mas não é não. Sabe quem é? Satanás, que nos impele de fazer coisas que a gente não tem que fazer. Quando você viu, você fala, por que eu fiz isso? Porque não pensou, agiu no automático. A gente faz coisa que não queria fazer. O apóstolo Paulo, nós lemos na semana passada, o apóstolo Paulo lá falou assim, eu faço o que eu não quero fazer, e aquilo que eu quero eu não faço. O apóstolo Paulo já estava nos mostrando como que é o ser humano, como é que o ser humano age. É levado pelos seus desejos. E aí nós vamos entrar na passividade da vontade. Olha só, se alguém não usa sua vontade, suas ações serão determinadas por outras fontes. Se eu não uso a minha vontade de decisão, eu vou ser decidido por outras coisas. Que outras coisas? O mundo, influências de pessoas, aquilo que eu ouço uma coisa aqui, eu ouço outra coisa acolá, eu ouço outra coisa aqui, e aí vai virando aquela salada dentro da minha cabeça e eu não sei mais como agir. Por quê? Porque eu não tomei uma posição. E eu faço uma pergunta para você: quem é que está decidindo na sua vida? Quem é que está tomando as decisões? De onde vêm as suas decisões? É de Deus? É da tua mente? É da passividade, onde Satanás acaba usando a gente? Mas eu sou de Deus. Mas pensa que Satanás não usa a sua mente? Usa. De onde está vindo essas decisões? Deus não pode usar o crente com a vontade passiva, porque ela não está mais funcionando. E Ele não força ninguém a agir. Quando a minha vontade não está alinhada com a vontade de Deus, Deus não me usa. Porque não está funcionando mais. Não funciona. Então, quando essa vontade não funciona, Deus não vai forçar. Ele não força você a servir Ele. Ele não força você a nada. A decisão é de quem? Minha. Deus vai propor, Ele vai pedir, Ele vai convidar você. E quem que toma as decisões? Eu e cada um de vocês.
Então, se a minha vontade é passiva, Deus não pode me usar. O que é vontade passiva? Não penso, concedida pelos meus desejos carnais. Isso é vontade passiva. E aí, para finalizar, tem uma questão aqui, ó. Vamos lá. Deus apela a uma decisão livre da vontade. Ele convida, o homem responde. Ele pede, o homem entrega. Ele dá, o homem recebe. Tudo implica no uso da vontade e no tomar de uma decisão consciente. Deus não manda, olha, isso aqui é interessante. Presta atenção. Deus não manda ninguém para o inferno. Sabe quem é que manda? Alguém quer arriscar? Nós mesmos. Deus não manda ninguém para o inferno. Nós que nos mandamos. Por quê? Porque nós rejeitamos uma oferta. Nós que nos mandamos para o inferno, não é Deus não. A palavra de Deus diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Quem tem que abrir a porta? Eu, você. Não é Deus. Ai, Deus vai me mandar para o inferno. Não, é você com as suas atitudes. Não é Deus que manda ninguém para lugar nenhum. Você com as suas atitudes. Atitude de cristão, atitude mundana, atitude do quê? Ele fala, quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem se bate, se abre. Então, pense sobre isso. Às vezes a gente joga responsabilidade na mão de Deus. Sabe? Se quando a gente fala assim, ó, Deus decide a minha vida. Se as coisas der errado, você vai jogar a culpa em quem, gente? E Deus porque Deus é ruim. Que Deus não sei o que está fazendo comigo. Porque Deus não tem culpa de nada, não. A gente não assume as nossas responsabilidades. Nós precisamos assumir. É uma tristeza isso, a gente botar a culpa em Deus. Acontece as coisas aí fora. Exemplo, né? Agora está morrendo muitas pessoas por causa desse Covid. Aí quantas pessoas falam, porque Deus permitiu o fulano morrer? O quê? Deus permitiu? Ai, que tragédia. Por que Deus permitiu essa tragédia? Deus permite tragédia? Deus não é culpado de nada das nossas vidas, não. Nós somos culpados. Por quê? Porque não tomamos a decisão no momento que tem que tomar. Não pensamos, temos uma mente que precisa pensar. Bom, eu tenho esse problema, eu preciso pensar como eu vou resolver isso. Eu tenho essa situação, eu vou para cá, eu vou para cá, eu estou numa encruzilhada. Eu preciso pensar. A conquista da mente e a conquista da minha vontade tem a ver com isso. Eu preciso alinhar a minha vontade com a de Deus. Eu preciso dizer mais sim para Deus. Deus, às vezes, cobra algumas coisas de nós, mas não é tão difícil servir a Deus assim, não. Nós que colocamos empecilhos, nós que colocamos situações, é porque é culpa do fulano, é culpa do ciclano, é culpa não sei de quem, porque eu não tenho culpa nenhuma, porque eu estou fazendo tudo certo. Não é bem assim, não. Assuma as suas responsabilidades. Eu errei. Todo mundo erra, gente. A questão não é ficar no erro, a questão é, errei. Levanta a cabeça, pede perdão, vê onde você caiu, se arrepende, peça perdão ao Senhor e segue em frente. É assim. Com Deus é assim. Ele fala, do teu passado eu não me lembro. O que não dá é para eu ficar errando o mesmo erro toda hora. Por quê? Porque aí já tem a ver com a minha mente mesmo. Amém? Fique de pé, vamos orar um pouquinho em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Apaga da nossa vida marcas, apaga da nossa vida este passado que nos perturba, em nome de Jesus. Tudo aquilo que nos tira do prumo, Senhor, todo pensamento contrário, em nome de Jesus, vai embora.
saia todo aquilo que não presta, todo pensamento contrário à palavra do Senhor, tudo aquilo que o meu eu diz não concordar com a tua palavra. Oh Pai, para que possamos te honrar, eu quero te honrar com todas as honras, ó Pai, honrar o teu nome, honrar aquilo que o Senhor fez lá na cruz por nós, em nome de Jesus, vai dizendo ao Senhor: ah Deus, eu quero estar mais próximo de ti, ah Senhor, eu quero que o Senhor venha sobre mim, venha mudar a minha mente, venha mudar a minha vida, venha mudar o meu eu, venha mudar o meu ser. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Se você quer fazer, diga isso a Ele: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Mostra-me qual é a tua vontade para a minha vida. Se você deseja fazer a oração do Senhor, fazer a vontade do Senhor, faça essa oração: Pai, eis-me aqui para te servir, eis-me aqui, ó Deus, para que a tua vontade se cumpra na minha vida, eis-me aqui, ó Pai, para servir ao Senhor, eis-me aqui para falar do teu amor a pessoas, eis-me aqui para servir as pessoas da igreja, eis-me aqui, ó Deus, para fazer uma limpeza, uma faxina, eis-me aqui, Senhor, para falar do teu nome lá fora, eis-me aqui, Senhor, para fazer uma oração, eis-me aqui, Senhor, para fazer uma visita, eis-me aqui, Senhor, usa-me, Pai. Não permita que a minha mente seja passiva, não permita que a minha mente seja presa, porque o Senhor nos libertou. Hoje eu sou livre. Você pode dizer isso? Diga: hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre. Satanás não tem poder sobre a minha vida. Satanás não tem poder sobre os meus pensamentos. Tome os seus pensamentos em você. Tome os seus pensamentos sobre você. Tome as rédeas da tua vida. Tome as rédeas. Você que controla a vontade, o desejo. Ah, Pai, ensina-nos a ser mais espirituais, porque nós somos tão carnais, nós cedemos tanto aos desejos da carne, mas nós queremos ter uma atividade diferente com o Senhor, ser mais espiritual. Os frutos do Espírito é bondade, longanimidade, esperança, amor. Em nome de Jesus, venha atuar o teu querer, o teu efetuar sobre as nossas vidas. Ah, Pai, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença. Não retires de mim o Teu Espírito Santo. Eu quero essa comunhão cada vez mais com o Senhor. Que esta comunhão seja, meu Pai, só depende de mim essa comunhão. Que a partir de hoje, se havia dentro de mim um pensamento de que eu não servia para o Senhor, a partir de hoje eu cancelo todo pensamento negativo. Se havia em mim um pensamento de rejeição, que o Senhor não me ama, eu cancelo todo pensamento de rejeição. Eu digo: o Senhor me ama, o Senhor que me criou. Aleluias. Se existe aqui um sentimento de mágoa dentro de algum coração, começa a desfazer agora. Para liberar a mágoa, você precisa perdoar essa pessoa que você tem mágoa. Comece a pensar nessa pessoa. Você decide perdoar. Você decide, é uma escolha, não é um sentimento, é uma escolha. Perdoar aquela pessoa que te fez mal, perdoar aquela pessoa que arrancou o teu tapete, perdoar aquela pessoa que te derrubou. Em nome de Jesus, a escolha é sua, é só sua. Se você precisa perdoar alguém, diga: Pai, me ajude, eu escolho perdoar. Diga o nome da pessoa baixinho aí com você, é você e Deus neste momento. Senhor, eu decido perdoar, porque a tua palavra diz: perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos ofende. Ah, Pai, como é que nós pedimos perdão ao Senhor se a gente não consegue perdoar aquela pessoa que nos fez mal, que nos prejudicou? A gente sabe que o ser humano, ó Deus, é um negócio complicado, é um bicho complicado, Senhor.
Nós somos complicados. Ajuda-nos a perdoar. Ajuda-nos a ser parecido com Cristo, a ter atitudes de cristão. Ter atitudes, ó Pai, que vai me tirar da inércia. Ter atitudes, ó Pai, que vai me fazer ser uma pessoa melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor, não para mostrar nada para ninguém, mas porque a Tua palavra me leva a fazer isso. Em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Continue trabalhando na nossa mente. Continue trabalhando na nossa vontade esse resto de semana, ó Pai. Em nome de Jesus, que a cada dia eu possa estar mais próxima do Senhor, em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, me ajude na minha vontade, e que eu possa tomar as decisões corretas, de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar? Pode desligar, Bruno.